O volante Maicon citou gratidão pelo ex-técnico Muricy Ramalho ao comentar a sua passagem pelo São Paulo entre 2012 e 2015. O período do jogador no clube foi marcado pela relação complicada com a torcida. Em entrevista ao canal de Duda Garbi no YouTube, Maicon disse que Muricy foi um dos técnicos que mais o apoiou no clube. O Muricy foi mais apoio pela história que ele tem no São Paulo. Sempre fui muito profissional no meu contrato. Não vem falando que eu tenho que ser titular ou reserva. Tem que eu sou contratado pelo clube e preciso cumprir as minhas obrigações. Sempre fui um cara muito correto. Eu tinha muita gratidão e respeito pelo Muricy, por entender que ele é um cara correto. Independentemente do jogador, ele dizia que ia botar os que foram melhores. Com isso, com o jogador ganha muita moral. Você sabe que tem um cara que você produzir, ele vai botar para jogar, disse Maicon. No São Paulo, Maicon foi campeão da Sul-Americana em 2012 e fez 154 jogos entre 2012 e 2015, mas a relação com a torcida não foi a melhor, tanto que Maicon citou logo em sua apresentação no Sul que pediu a liberação graças ao clima ruim com a torcida. Eu penso assim, se você chega em um clube e vai sendo campeão, naturalmente as coisas vão ao seu favor. O resultado, as pessoas te olham de outra maneira. Isso é fato. Quando você passa a não ganhar mais, elas te olham de outra maneira também. Finalizou Maicon. Falcão, o maior nome do futsal durante anos, voltou a falar de sua passagem pelo São Paulo. Dessa vez, a declaração foi dada ao canal Camisa 21, comandado por Bolívia, ex-Desimpedidos. Na entrevista, o craque que eternizou a camisa 12 da Seleção Brasileira de Futsal disse que não tem muitas coisas para reclamar sobre a carreira, a não ser a mágoa com o técnico Emerson Leão, que o comandou em 2005, quando ele se aventurou no futebol de campo com a camisa do São Paulo. Passados 16 anos dessa história, o atleta, que já se aposentou ao menos das quadras, disse à Bolívia que planejava jogar mais, porém Leão impediu esse planejamento. É uma frustração minha, não de não ter dado certo porque o São Paulo me deu 3 anos de contrato, mas eu não tinha oportunidade de jogar. Fui bem pra caramba na minha estreia, a tendência seria eu ganhar mais espaço. No jogo seguinte, eu nem no banco fiquei. Era o lugar certo com o técnico errado. Finalizou Falcão. Um dos nomes mais badalados da base do São Paulo nos últimos anos, Igor Gomes, perdeu espaço no São Paulo desde a conquista do Paulistão. Após o título contra o Palmeiras, os minutos do meio em campo diminuíram e o jogador não soma sequer 2 jogos completos após as 7 primeiras partidas do Brasileirão. Titular no empate contra o Ceará no último domingo, Igor Gomes esteve em campo por 132 minutos até aqui na Série A. O camisa 26 não começava uma partida pelo São Paulo desde a estreia do torneio nacional contra o Fluminense justamente há um mês. Igor acabou como um dos jogadores sem problemas físicos desde o título do Paulistão. Titular na vitória por 2-0 contra o Palmeiras, que assegurou o troféu para o São Paulo, o jogador passou de um dos jogadores mais utilizados do elenco para uma opção preterida pela comissão técnica. Até o título do Paulista, Igor havia participado de 16 dos 21 jogos da equipe, sendo titular em 10 dessas partidas. Depois do jogo do título, o meia esteve em campo somente em 4 oportunidades dos 10 compromissos do time desde a consagração do estadual. A queda de minutos de Igor Gomes corresponde à ascensão de Emiliano Rigoni na equipe do São Paulo. Desde a sua chegada, o argentino se fixou na equipe titular e passou a se destacar no Brasileirão, mesmo diante da campanha ruim do São Paulo até o momento. Dos 4 gols do São Paulo no Brasileirão, Rigoni deu passe para 3. O argentino só não começou também o jogo do último domingo contra o Ceará em virtude de uma precaução. Em entrevista ao blog do Menon, o presidente Júlio Casares respondeu algumas perguntas pontuais em relação ao atual momento do time de São Paulo, que ainda não venceu no Brasileirão, somando até o momento
4 empates e 3 derrotas. Para Casares, o principal motivo do mau momento vivido pelo São Paulo são os desfalques causados por lesões. As contusões são o principal motivo. O desgaste foi muito grande, mas precisávamos conquistar um título. Sabíamos do risco e a conta chegou. Agora é preciso ter foco e reverter a situação no Brasileirão e nos prepararmos para as Copas, disse Casares. O tricolor fez 7 contratações para essa temporada, mas a torcida de São Paulo se questiona se mais algum reforço irá chegar. O presidente do São Paulo falou sobre isso também. A herança de dívidas a curtíssimo prazo nos impede de novas contratações. Nosso orçamento já foi utilizado, mas podemos ser criativos para resolver o problema, finalizou Casares. O argentino Rigoni deve disputar seu primeiro clássico pelo São Paulo nesta quarta-feira contra o Corinthians. O jogador se encaixou bem na equipe titular e já dá para dizer que ele é peça fundamental da equipe. O São Paulo começou muito mal o Brasileirão, mas o meu acredita que o fato de jogar o seu primeiro majestoso vai funcionar como motivação extra. Estamos trabalhando. Apesar de não havermos iniciado bem o campeonato, mas a equipe está fazendo tudo possível para que os resultados venham. Estamos motivados, é um clássico e vamos jogar a 120%, é o que queremos, é o que vamos buscar, disse. O jogador que iniciou a última partida contra o Ceará no banco de reservas, o que causou espanto na torcida. Ele explicou que ainda está tentando se adaptar ao calendário do futebol brasileiro e precisava de um descanso. Fisicamente estou bem, fiquei fora da partida anterior por precaução por fadiga nos músculos. Não estou acostumado a jogar nessa sequência e eu vim de um campeonato onde se jogava domingo a domingo e agora joga a cada 48 horas. Para mim é um caminho longo, mas estou me adaptando. Fisicamente você sente porque são muitas partidas seguidas, mas estou bem fisicamente, disse. O jogador ainda mostrou a entender a dimensão da partida desta quarta-feira na Neoquímica Arena ao falar sobre o duelo diante do Corinthians. Eu gosto de jogar clássicos, são momentos diferentes, o ânimo e todo o ambiente ao redor é diferente. São momentos que eu gosto de viver. Tentaremos fazer no jogo o que fazemos nos treinos, com a fluidez que o Crespo nos pede. Sempre daremos 100% por essa equipe. Sabemos que o São Paulo é muito grande e temos que fazê-lo ser respeitado, finalizou.